Bom, prezados, bom dia. Hoje, dia 4 de agosto, estamos retornando pelo recesso. Sejam bem-vindos de volta. Dando início a esta sessão da Câmara Superior, temos, então, aqui um processo com inscrição para sustentação oral, no caso da Lab Test, Sistema de Diagnóstico, a doutora Alexandra Carolina já está presente para sustentação oral, é isso? Então, eu vou pedir aqui... mas antes disso, deixa eu clicar no botão aqui, iniciar a sessão. E aí eu vou pedir para o doutor Arles, então, para anunciar esse primeiro processo da sustentação oral. Ok. Vou fazer... Arles, só um momentinho. Tá. Assim que você gravar a sustentação oral, eu consigo abrir a edição. Pois não, já estou gravando já. Badia, tá ok. Obrigado. Só um minutinho. Pronto, gravado. Só um momento, então, que eu vou Tá. iniciar aqui o... Pronto, então, doutor Badia, por gentileza. Isso. É a Lab Test, né? Exato. Sistemas Diagnósticos, 4100972, doutor Badia é o relator. Recurso especial do contribuinte, a protesto, doutora Alexandra Carolina já se encontra presente. Exato. Imagina. Doutor Badia. Todos me ouvem? Sim. São duas acusações. Número 1, deixou de pagar foguete de recolhimentos especiais nos períodos tais, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, ICMS no montante de tanto, em operações interestaduais, com mercadorias que remeteu para contribuintes paulistas relacionados no demonstrativo, conforme comprova os documentos. A segunda acusação é de idêntico teor. A decisão recorrida chancelou a pretensão e o contribuinte interpôs apelo às folhas 457 seguintes, calcados em paradigma extraído dos outros processos relativos à autoliquidação 4036-263-2. Esse é o relatório. Com a palavra o patrono do contribuinte. Doutora Alexandra, por gentileza. Seu áudio, doutora. Não te ouvimos. Agora está habilitado. Deixa eu falar alguma coisa. Não. Acho que está havendo algum probleminha no seu áudio. Não te ouvimos. Você está acessando a partir de notebook, é isso? Deixa eu mandar mensagem para ela. Para ver se a gente consegue. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim? Obrigado. Bom dia a todos, ilustríssimos conselheiros. Bom retorno às atividades. Agradeço a oportunidade de falar em nome da LabTest. Eu farei breves apontamentos a respeito desse recurso especial que foi apresentado pela recorrente, com o objetivo de reformar um acórdão proferido pela terceira Câmara julgadora desse tribunal, para impedir que o fisco ele continue conferindo um tratamento tributário diferente a operações idênticas. Isso porque, de acordo com o entendimento da fiscalização, a recorrente, que tem matriz em Minas Gerais, ao promover a saída das mercadorias destinadas ao Estado de São Paulo, supostamente enquadradas na posição 3002 da nomenclatura comum do Mercosul, estaria sujeito a recolhimento do ICMS na modalidade de substituição tributária. No entanto,
Diferentemente do posicionamento adotado no presente caso, a Cefaz, em outras oportunidades, ela tem entendido que nas operações interestaduais realizadas pelo recorrente para contribuintes paulistas, não estariam sujeitos ao regime de substituição tributária. Haja vista que essas mercadorias estariam tipificadas no NCM na posição 38.22 e não na posição 30.02. Chama-se a atenção desse órgão pelo fato de haver entendimento diverso, em caso exatamente análogo, isso vem sendo apresentado desde a impugnação, com a mesma operação e mesmos contribuintes, que é justamente o objeto do acórdão paradigma. Queria destacar que a comprovação dos requisitos de admissibilidade deste recurso, conforme entendeu o conselheiro presidente, foi comprovada e foi, inclusive, reconhecida pelo Estado de São Paulo, que, em suas contrarrazões ao recurso especial, ele confirmou expressamente que o paradigma indicado se presta ao confronto. Assim, essa divergência ela vem sendo apontada desde a impugnação, no recurso voluntário e agora, novamente, nessa nova fase do processo, que é o recurso especial. Bom, passando já ao objeto, né, que a gente busca combater com esse recurso, a decisão recorrida, ela desconsiderou todos os argumentos que foram ventilados, bem como o entendimento que foi proferido pela Cefaz no acórdão paradigma, que é o processo 40363632, lavado contra o cliente da recorrente em operação idêntica à da presente autuação. Diferentemente do posicionamento adotado no presente caso, no acórdão paradigma, a Cefaz entendeu que as operações interestaduais realizadas pelo recorrente ao Estado de São Paulo não estariam sujeitas ao regime de substituição tributária, haja vistas que as mercadorias comercializadas pela Centerkit, que é o contribuinte indicado no acórdão paradigma e é cliente da recorrente, pela mesa estariam tipificadas na nomenclatura 38.22 e não na 30.02. Diferentemente do que entende o fisco, não se trata de uma alegação empírica, muito pelo contrário. O auto de infração, que está às folhas 274 e 279, demonstra que a Centerkit, que foi autuado pela Cefaz, em razão da suposta ausência de recolhimento do ICMS próprio na revenda dessas mesmas mercadorias objeto da autuação. Ocorre que, nesse julgamento, entendeu-se que apenas os soros e as vacinas, que são tipificadas no NCM 30.02, estariam sujeitos à substituição tributária, conforme regulamento do ICMS vigente à época. As demais mercadorias, constante da posição 30.02, que são justamente aquelas que são comercializadas pela recorrente, que são kits de realização de testes, bem como aquelas que estão enquadradas na posição 38.22, não estariam sujeitas ao ICMS-ST, motivo pelo qual a Centerkit ela deveria recolher o ICMS próprio, né, como contribuinte de direito, no momento da saída das mercadorias. No entanto, essa decisão, esse entendimento, ele foi desconsiderado pela Cefaz e ela, mantendo esse entendimento, você vai acabar mantendo a exigência do ICMS, tanto do substituto tributário, que é a recorrente, né, que supostamente seria recorrente, o ICMS-ST, quanto do substituído, que é o ICMS próprio da Centerkit. Assim, eu queria destacar que a Cefaz entendeu, naquele processo, que com relação às mercadorias classificadas na posição 30.02, a substituição tributária aplica-se somente aos soros e vacinas para uso humano. Lógico que as demais mercadorias, como é o presente caso, bem como aquelas indicadas na posição 38.22, não estariam sujeitas à substituição tributária. Motivo pelo qual, naquele processo, entendeu-se que o recolhimento do ICMS se daria pela Centerkit, que é a cliente da recorrente, no momento da saída das mercadorias. Assim, eu vou notar que, a prevalecer o entendimento da decisão recorrida, não restam dúvidas que a Secretaria de Estado de São Paulo
estaria a conferir um tratamento tributário diverso às mesmas operações realizadas pela recorrente e seus clientes. Ao exigir o ICMS, portanto, da ICMS-ST da recorrente na qualidade de suposta substituta tributária e o ICMS de seus adquirentes de mercadorias, em razão de suas operações próprias, o Estado de São Paulo ele estaria, em última análise, violando o princípio da não cumulatividade. Assim, não seriam todas as mercadorias classificadas no NCN 30.02 que estariam sujeitas à substituição tributária, mas exclusivamente os soros e vacinas para uso humano. E o objeto dessa autuação diz respeito aos kits de diagnóstico, que, de acordo com a classificação da Anvisa, que foi juntada aos autos, são reagentes, calibradores, padrões, coleta de amostras, que justamente demonstram as atividades que são realizadas pela recorrente. Dessa forma, ressalvar os soros e as vacinas, as demais mercadorias constantes da posição 30.02 não seriam sujeitos à substituição tributária, razão pela qual deveria ser recolhido o ICMS pelo contribuinte em sua sistemática normal no momento da saída dessas mercadorias. Como a Secretaria de Estado de São Paulo ela tem entendido que as mercadorias comercializadas pela recorrente, reagentes e kits de diagnósticos estariam classificados de forma equivocada na posição 30.02, por não se tratar de soros e vacinas para uso humano, insubsistente se mostra, portanto, a presente autuação, em razão da ocorrência de fato gerador, que é o que se discute no presente caso, no regime de substituição tributária. Dessa forma, são essas as razões que eu gostaria de apresentar, requerendo desde já que seja conhecido e provido o presente recurso para extinguir o crédito tributário impugnado pelos fundamentos que foram apresentados pela recorrente em razão da ausência de fato gerador no regime ICMS, no regime de substituição tributária. E são essas razões. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos, então, a sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Badia. Agradeço a sustentação da doutora patrona. O meu voto é curto e, após o relato das infrações, eu digo que a decisão recorrida chancelou a pretensão em conformado o contribuinte em repouso apelo especial de folha instais, calcado em suposto paradigma extraído dos autos do processo relativo ao auto 403V-2632, que, todavia, não se presta ao fim pretendido, dado que sua conclusão foi favorável à Fazenda Pública, o que inviabiliza dissídio. Não bastasse, resolveu a questão lá controvertida com base nas provas, quando afirmou, diz paradigma: tenho que o parecer técnico trazido pela autuada, que se limitou a tratar das mercadorias classificadas na posição 3002 da NBM, refere-se, presta-se a comprovar a tese fiscal, pois literalmente trata tais mercadorias como reagentes químicos, kit de diagnóstico, não afirmando em nenhum momento que seriam eles insumos ou vacinas para uso dela. Desatendido a seu comando do artigo 114 do decreto 54486, não conheço o recurso do contribuinte. É o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Badia. Então, coloco à discussão o caso. Abre o teste. Consegui acessar de volta aqui. Bom, então, não havendo inscritos, encerro aqui a fase do debate, solicito a verificação do quórum. E registro os votos. Bom, então já temos os votos registrados, a decisão foi unânime pelo não conhecimento do apelo. Então, agradecemos a presença da doutora Alexandra e passamos, então, a palavra ao doutor Argos para o próximo processo. Confab
Indústria S.A. 428-22. O especial do contribuinte, doutor Marco Antônio Veríssimo é o relator. Há protesto por sustentação oral. Patrono se encontra? Não. Então, doutor Teixeira, por gentileza. Bom dia a todos. Então, eu passo direto ao voto. O item 1.1 do AIN, que é o que está em discussão, ele trata da acusação de creditamento indevido de ICMS, destacado em documento fiscal emitido por empresa com inscrição estadual irregular. A recorrente, em apertada síntese, em seu recurso especial às folhas tais, alega que a decisão recorrida entendeu que a documentação juntada aos autos pela CONFAB, bem como aquela já acostada aos autos pela fiscalização tributária, induziria à conclusão de que a recorrente conhecia a situação irregular de seu fornecedor, não sendo suficientes, portanto, a comprovar a alegada boa-fé objetiva na realização do negócio jurídico que a eximiria da cobrança do crédito tributário em discussão nesse processo. Constato que as folhas tais, a decisão recorrida avaliou as provas apresentadas. Então, nesse sentido, eu transcrevi um trecho da decisão recorrida, onde eu reforço os pontos em que demonstra que a decisão baseou-se nas provas trazidas aos autos. Aí volto ao item 9 do meu voto. A recorrente alega que existe divergência jurisprudencial porque, em processo paradigmático, se reconheceu, por ocasião da lavratura do AIN, que a declaração de idoneidade ou irregularidade do negócio jurídico realizado deve estar baseada em provas e não apenas em meros indícios. Para corroborar sua alegação, indica como paradigma o acórdão proferido pela Quarta Câmara Julgadora, as folhas tais, quando do julgamento do processo número tal. Verifica-se que as folhas tais, que a decisão paradigmática também realizou a análise das provas apresentadas. E daí eu transcrevo o trecho onde demonstra que a decisão foi baseada em provas e concluo no item 12, pela leitura das duas decisões, entendo que cada uma foi tomada com base nas provas. Na decisão paradigmática, a efetividade das operações foi comprovada, incluindo a prova de pagamento. Por outro lado, no presente processo, a decisão recorrida entendeu que a efetividade das operações não foi comprovada, porque não foi realizada devido à prova de pagamento. Além disso, na decisão recorrida, não foi feita a prova de que o contribuinte estava ativo à época das operações, porque a autuada não realizou, naquele tempo, consulta ao Sintegra ou ao CNPJ, nem trouxe qualquer outro documento que, na praxe comercial, se exige de seus parceiros, cadastro estadual e federal, ato constitutivo, etc. Não conheço do recurso especial do contribuinte, porque a decisão está baseada sobre o exame de provas, o que obsta o reexame deste patamar recursal. Em conclusão, não conheço do recurso especial do contribuinte, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. É como voto. Ok, muito obrigado, então, doutor Teixeira. Processo da CONFAB, coloco em discussão. Não havendo inscritos, encerro os debates. Ainda preciso do registro do voto do doutor Teixeira. Já foi feito. Já foi feito. Encerrar os debates. Verificação do quórum, por gentileza. Horários, informação no CONFAB. Já temos. Então, peço o registro dos votos.
Vamos aproveitar que o sistema está ajudando. Ainda preciso do registro de voto. Carlos, peço a gentileza de verificar como é que está a sua tela no Confab, porque a minha aqui ela atualizou. Não entendi, não estou ouvindo. Como que está a sua tela no caso da Confab? Porque a minha aqui atualizou e eu acho que ela é uma etapa. Deixa eu ver. Eu já tinha entrado na outra aqui. Ah, tá. É porque não, mas aqui eu volto. Está como debate enfiado, Fábio. Ela deu uma... Solta alguma coisa, Ela deu uma atualização aqui e voltou uma etapa. Então, eu tô... Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Agora entrou? Já veio aqui, ó. Um pouquinho. Bom, já tenho todos os votos registrados. Encerrando aqui a votação unânime do Dr. Teixeira. Dr. Argos, então, nosso processo. Tá. Vou botar aqui. É o 40.54.323, Alfacom S.A. Doutora Maria Augusta é relatora, é recurso especial da Fazenda. Tá. Eu vou sugerir aqui aos colegas, tem algumas anotações que a gente deu uma olhada que aparenta ser processos mais tranquilos para a gente fazer a leitura da emenda pela mesa. Esse seria um deles, doutora Maria Augusta. Se a gente está alguma objeção, eu peço ao doutor Argos. Olha, eu acho que pode ser sim. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer. Bom, então tá, vamos fazer a leitura, doutor Argos, da emenda, e a doutora Maria Augusta pode esclarecer alguns pontos. Ok. Então, ICMS, itens 1 e 2, falta de pagamento de ICMS apurado por meio de levantamento fiscal. Item 3, recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais. Não há nulidade na decisão recorrida. Especial da Fazenda não conhecido. Eu posso fazer uns esclarecimentos rápidos? Então, na verdade, a decisão recorrida, ela negou provimento ao recurso de ofício da Fazenda, que afastou o responsável solidário do polo passivo da obrigação em razão da falta de motivação de tipificação, tá? Não indicaram no relato infracional o artigo referente à solidariedade. Eu não estou conhecendo do recurso, porque todos os paradigmas da Fazenda, para mim, todas as alegações dela trataram de casos diversos. Nenhum deles tratou de falta de indicação do artigo no relato da infração. Por essa razão, eu estou não conhecendo do recurso da Fazenda. Aí, qualquer dúvida... Então, eu coloco o caso em discussão. Peço então a doutora Maria Augusta para fazer o registro do voto. Então, vejo aqui, então, manifestações de inscritos. Eu encerro o debate. Peço a confirmação do quórum. Ao registro dos votos, por favor.
concluída a votação. Votação unânime. Então, peço ao doutor Argos a próxima processo. 485185, MMS Brasil. Doutor Alberto, relator. Recurso contribuinte. Há protesto de sustentação oral. Patrono se encontra? Não. Se, doutor Argos, o doutor Alberto também manifestou essa possibilidade de leitura da emenda, e a gente, se for o caso, faz a esclarecimento, né, doutor Alberto? Doutor Argos, então. Tá ok, só um minutinho. Tá bem. ICMS, recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação inábil, falta de pagamento de ICMS ST, pagamento integral do auto de infração pelo PEP, artigo 5º, decreto 64564/2019, confissão do débito fiscal, resistência do apelo, especial do contribuinte não conhecido. Ok, então, um caso tranquilo de PEP, não é, doutor Alberto? Creio que não suscita maiores dúvidas. De toda forma, o caso tem debates. Faço aqui o encerramento dos debates, não há conflitos. Peço o registro da presença. Agora, aqui o registro dos votos. Já temos todos, então, votação também unânime. Doutor Argos, por gentileza, ao próximo processo. Só um minutinho. Macroplast 40.93.951. Eu sou relator especial do contribuinte. Uma protesto de sustentação oral. Senhor presidente, aqui também é questão de não conhecimento, eu acho que basta a leitura da emenda. Perfeito. Tá? Creditamento indevido, inidoneidade, não conhecimento, singularidade fática, acervo probatório, não há regularidade de operações, nem provas cabais de pagamento, ausência de boa-fé, pretensão inadequada de reexaminar acervo probatório. Se conhecido, negado provimento. Ausência de requisitos. Eu acho que eu coloquei. Valério, foi essa daqui que você tinha falado que estava em duplicidade? Até, né? Presidente. Sim. O Valério tinha me alertado que eu acho que eu fiz a emenda com duplicidade. Deixa eu passar para o próximo. Aí eu acerto, vejo o que é. Desculpe, eu estava tentando ver aqui, agora que eu vi que está em duplicidade. Passar para o próximo, aí eu acerto. Tá? Tá, sem problemas. Por favor. Então, vamos chamar o próximo. Tá ok. Tá, o próximo é a Santa Luísa Condutores Elétricos, 40.96.333. Doutor Valério é o relator, é o especial contribuinte. Há protesto por sustentação oral. O patrono se encontra? Não. Doutor Valério, por gentileza. Este caso, doutor Argos. Oi. Também talvez seja o caso de ler a emenda, e aí a gente passa a pedir para o Valério esclarecer. Poderia ser? Tá ok. Perfeito, senhor presidente. Obrigado. É só ele abrir aqui.
Senhor presidente, se quiser, eu faço a leitura por aqui, assim, Tá na mão. Pode ser? Bom, pode ser. Então, vai. Então, só vou me restringir à ementa e cuida-se, acentua, daqueles casos, de mais um daqueles casos da arduidade que nos provoca os pleitos de nulidade sem fundamento. Me parece que, em que pese a ausência de fundamento, e temos que responder um a um dos argumentos levantados pelos recorrentes. Então, a ementa de meu voto foi nesse sentido. ICMS, creditamento indevido, escrituração de documentos fiscais que não atendem condições regulamentares. Recurso especial do contribuinte, nulidades societárias. Foram 2 ordens de nulidades. Por omissão, entendo pela inocorrência, mero inconformismo, decisão que abordou adequada e fundamentadamente a questão. Argumentos não fundamentais, cotejo analítico não configurado, ausência de similitude, argumento desconexo, a inteligência da súmula 284 do egrégio STF, à vista de não se permitir a verdadeira apreensão da nulidade pleiteada. Vedado reexame do acervo probatório. A segunda nulidade apontada foi por ofensa ao contraditório. Entendo pela inocorrência. Nulidade de ofício foi pleiteada. Não configuração da excepcionalidade para tanto, né, que é o assentamento judicante desse tribunal. Razão de decidir pautada em mais de um fundamento determinante, o que atrai a inteligência da súmula 283 do egrégio STF, uma vez que há razões de decidir inatacadas. Recurso especial do contribuinte não conhecido. Senhor presidente, só aponto o impedimento do doutor Della Mônica. E fico à disposição. Agradeço. Então, doutor Valério. Já está registrado, presidente. Muito bem. Então, eu coloco o caso de debates. Não havendo inscritos, eu encerro o debate. Peço a confirmação do quórum. Já estou indo aí, senhor presidente. Tá? Beleza. Só um minutinho. É o caso Santa Agora eu Luzia. acertei o outro. Santa Agora eu Luzia. acertei o outro. Só, porque senão vai atrasar o outro. Só um minutinho que já tô indo. Certo. Pronto. Agora estou voltando. Muito bem, dona Valéria. Pronto. Certo. Agora sim, eu peço os votos no caso Santa Luísa. Travou aqui. Foi só uma instabilidade. Pronto. Senhor presidente? Sim, só um momento que eu ainda tenho juízes pendente a confirmação aqui do voto. Gentileza, Valéria. Só aponto que meu sistema caiu, vou ter que entrar novamente. Então, viu, presidente? Sim. Uma coisa que eu notei, ele, quando estava ficando muito tempo, ele não deve estar com instabilidade. É bom depois fazer uma observação, porque se ficar muito tempo ligado, ele cai. É o que tem acontecido com o meu também. É?
No começo da sessão foi isso, que ele caiu, e está caindo tem que botar. O YouTube caiu também, e aliás é a segunda vez. O meu caiu também. Estou entrando de novo. Então é alguma coisa do sistema mesmo que tem que observar. Ele cai, mas ele volta. Às vezes não precisa nem reiniciar. O meu aconteceu isso. Ele cai, mas ele volta. Só um pouquinho de paciência. Não, o meu não. Ele travou. Se eu não voltasse, fechasse, ele não andava. O botão da live aqui tá no YouTube e da gravação estão ativos aqui. Então acho que talvez é só uma intermitência lá no link. Mas a gravação está ativa aqui. Então, Marcos, eu vou fazer o seguinte: enquanto você. O meu está pronto. Já está pronto? Agora eu consegui voltar. O meu caiu, eu retornei e ele não apareceu a opção voto eletrônico. Então, foi isso que aconteceu comigo, Dantas. Aí você tem que mandar carregar outra vez o Tite, entendeu? Desconecta, faz aquele desconecte e conecta outra vez. Foi o que aconteceu comigo no início da sessão. Vou fazer isso. Eu vou pedir, então, para o doutor Argos passar o próximo processo, enquanto os colegas nos alcançam. Pois é. Tem aquele da Macroplast, 40.93.951, especial do contribuinte, a protesto, eu sou o relator, e eu acertei aqui a emenda. Só um minuto, doutor Argos. Pedir a gentileza dos colegas que estão com o áudio aberto fecharem o áudio novamente para a gente evitar os ruídos. E o doutor Teixeira também. Isso. Muito bem. Doutor Arcos, por gentileza. Macroplast, não é isso? Estou abrindo aqui, Macroplast. Então, é acreditamento devido, inidoneidade, não conhecimento, singularidade fática, acervo probatório, não há regularidade de operações, nem provas cabais de pagamento, ausência de boa-fé, pretensão inadequada de reexaminar acervo probatório. Se conhecido, negado provimento. Não conhecimento. Já estava aí o voto, então não tem nenhuma observação. Ok. Então, o processo está em debate, alguma dúvida? Não havendo inscritos, eu encerro aqui os debates. Vou pedir a verificação do quórum. Enquanto isso, eu te disse o doutor Dantas e o doutor Valério já estão aqui fora. Opa, vou para o meu também. Presidente, se o senhor puder já adiantar, abrir o próximo, que é o Cinto Brasil, aí eu posso fazer a gravação do voto. Me dá um minutinho, Marcos. Se eu for para aquela tela, depois eu... Tá. Desculpa. Tá bom. Obrigado. Dá um minutinho, que eu só tenho ainda um registro aqui, entendeu? Tá jóia. Tá ok. Sinto muito. Olha, só observar aqui o registro do isso, no caso Macroplast. Temos. Então, por gentileza, o registro dos votos no caso Macroplast.
Ainda tenho aqui um colega pendente, no caso, macroplástico, voto. O meu caiu, presidente. Vou ter que entrar de novo. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no próximo, então você acessa. Eu sinto. Brasil, sinto muito. Só um momento. Aqui o drive já está iniciado. Isso. Só um momento. O doutor Zalaf, quando conseguir o acesso, nos avisa, a gente volta lá. Tá. Até se eu estou gravando o voto. Tá gravando? Não, estou registrando, né? O voto. Já está gravado? Já estou. Eu vou ter que entrar pelo Chrome. Faz aquilo que eu te falei, César. Você tentou? De mandar desconectar e conectar outra vez? Foi assim que... Não, mas não adianta só fechar lá a tela. Você tem que desconectar e conectar. Aí ele carrega novamente. Foi o que aconteceu comigo. Farei isso, doutor Arcos. Sim, senhor. Suas orientações sempre preciosas. Um momento, por favor. Doutor Arcos, então, o caso 5 Brasil, enquanto os Zalaf nos alcançam. Tá ok. Só uma coisa, senhor presidente. Tinha uma observação do Santa Luísa, do doutor Valério. Ele já tinha alertado que o doutor Della Mônica estava impedido. Della Mônica ficou impedido mesmo, né? No voto. Sim. Tinha registrado já anteriormente. Ah, tá. Obrigado. Mas eu já devia ter avisado antes também. Obrigado. Eu já tinha alertado. Eu que falhei aqui. Ó, próximo é Cinto Brasil, 4097795. Eu sou relator especial do contribuinte. Não há protesto. Vou ler a emenda. É um caso de não conhecimento também. Já estava o voto aí disponível para os colegas. Só um minuto. Tá. Talvez tenha o Hélio aqui uma permitência, mas a gravação está ok, então vamos conseguir. Então, ok, doutor Agnes, desculpe, o senhor fez a leitura da emenda, é isso? Vou fazer agora, então. Ah, tá bom. Item 1. Pois não. Tudo bem? Ok. Item 1, creditamento indevido, não entrada de mercadoria. Item 2, falta de pagamento, não comprovação de ingresso na Zona Franca de Manaus. Mérito, paradigmal, traz situação fática diversa. Afastadas preliminares e alegações subsidiárias por não juntada de cópias paradigmais. Item 1, creditamento indevido, não entrada de mercadoria. Item 2, falta de pagamento, não comprovação de ingresso. É engraçado, ela está duplicando. Outra vez. É mais um duplicado, É engraçado, e eu não... Bom, sei lá, pode ter sido uma falha minha, sei lá. Mas... agora mesmo a edição. Eu vou acertar agora. Só que tem que pedir para editar, né? Porque eu já gravei. Não sei porque está saindo duplicado. Tá? Se eu não gravei outra vez. Veja se já é possível. Tá, só um minutinho. Conta só um na meta, viu, Arcos? Conta só um na meta, não adianta copiar. Eu tentei, né? Eu tentei, mas não deu certo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei por que está acontecendo isso. Tá. Pronto, já acertei. Vou salvar e gravar novamente, se eu precisar. Salvo. Tá, só gravar. Registrar voto. Pronto. Deixa eu fazer a leitura novamente para não ter problema.
Então, creditamento indevido é o item 1, não entrada de mercadorias. Item 2, falta de pagamento, não comprovação de ingresso na Zona Franca. Mérito, paradigmal, traz situação fática diversa, afastados preliminares e alegações subsidiárias por não juntada de cópias paradigmais. Então, é não conhecido. Tá certo. Então, em discussão, o caso 5 Brasil. Em ordem de inscritos. Encerra o debate e peço a confirmação do voto. Ainda tenho 2 colegas que vamos alcançar. O doutor Zalap já conseguiu o acesso ao PAC? Perguntar para ele aqui. Eu estou me esforçando bastante, viu, presidente? Não tem problema. Então, eu vou, enquanto o doutor Zalap pega o acesso, a gente pode ir para o próximo. Sim, senhor. Doutor Zalap, se houver alguma questão também em algum desse processo, aí depois a gente pode ir. Nenhuma. Não tem problema. Então, doutor Argos. Senhor presidente, Sim, então, Valéria. Um momento só, não vamos terminar aqui a votação? Não? Valéria, então, esse caso o doutor Zalap ainda precisa nos alcançar para confirmar a presença, a gente volta a ele, tá? Tá ok. Obrigado. Só, Argos, aí depois anota aí, só se eu esquecer. Tá? Então pode ir. São João Fretamento e Turismo Limitada, 4092-155. É um especial do contribuinte, Dr. Coraza é o relator. Há protesto por sustentação oral. Patrono? Não. Dr. Coraza. Senhor presidente, o caso é bastante simples, eu vou ser bem rápido, até porque a minha ementa ela não é o suficiente para esclarecer, mas trata-se de um caso de ICMS sobre transporte intermunicipal. É uma questão específica dos trajetos efetuados pelo contribuinte, se eles de fato transitam pela região urbana de Sorocaba ou não. O contribuinte apresenta o seu recurso especial com relação ao item 1, da falta de pagamentos de ICMS por emitir documentos fiscais tributados como isento e traz uma série de paradigmas com relação a isso. Eu não estou conhecendo do recurso porque tanto os paradigmas quanto a decisão recorrida, elas se adentram à prova dos autos e fazem uma análise dos diferentes itinerários efetuados pelo contribuinte com relação à cidade. Então, tendo em vista isso, para a reforma dessa decisão, eu teria que voltar à coleção das provas que estão nos autos, que não é permitido com relação a para essa corte. Com relação ao item 2, da falta de pagamento de ICMS por falta da escrituração das notas fiscais, o contribuinte traz uma alegação de que, de fato, ele teve um problema na emissão das referidas notas, mas ele apresenta uma série de paradigmas que tratam dessas questões. Todavia, esses paradigmas anularam as decisões recorridas por razões de não análise dos mesmos. Então, tendo em vista que não há como efetuar o confronto neste ponto, na medida em que o contribuinte pede a reforma da decisão e não a sua anulação, eu também não conheço do recurso. Ao final, ainda, o contribuinte traz a alegação padrão da inconstitucionalidade da taxa dos juros,
e na qual também eu sigo o mesmo raciocínio, não estou conhecendo e tenho visto disposto na súmula 10 desse tribunal. É esse o voto, senhor presidente. Ok, agradeço, doutor Coraza. Então, eu coloco o caso em debates. Eu vou aguardar, então, o registro do voto do relator. Registrado, senhor presidente. Obrigado. Então, eu vejo aqui inscritos para os debates. O doutor Zalaf está com a câmera desligada. O senhor nos ouve? Ele que não, acho que ele deve estar reiniciando. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de encerrar os debates, nesse caso aqui da São João do Tratamento, vou aguardar um minutinho de retorno do doutor Zalaf para a gente ter certeza se ele tem alguma dúvida ou não. O caso anterior, doutor Arnes, só faltava a confirmação, era da Cinto Brasil ou... Cinto Brasil. Era assim. É Cinto Brasil. Eu vou só... uma anotação aqui. Vamos aguardar um minutinho, porque também não vai ser produtivo prosseguir muito sem o Zalaf aqui. Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Ele está tentando acessar. O Zalaf presente. Nos ouve agora, Zalaf? O seu áudio, Zalaf? Para a reunião eu voltei. Vamos ver se eu entro no EPAT. Tá. Parece que está. Deu certo, presidente. Estou entrando agora. Ótimo. Então... Era um vírus, sabe, presidente? Vírus? Começa com ar. Ah, tá bom. Pronto, onde estamos agora? É no processo da São João, tratamento. São João. Isso, de relatoria do doutor Coraza, né? Então, o senhor pegou a explicação do meu conhecimento? Não, mas eu já tinha estudado a matéria, lido o voto do Dr. Coraza, e eu o acompanho. Perfeito. Então, não havendo divergências, eu vou aqui encerrar o debate e peço a confirmação da presença no caso do São João Tratamento.
confirmado, eu peço o registro do voto. Já temos todos registrados, então a votação foi unânime, acompanhando o deputado pelo não conhecimento. Eu encerro aqui esse julgamento, passo ao doutor Argos. Então, eu peço o retorno, não é, doutor Argos? Ao caso do Cinto Brasil, só para que a gente possa fazer a conclusão lá do julgamento. Eu preciso da confirmação da presença do Zalac no Cinto Brasil. Já temos. Eu peço o registro dos votos. Feito, então, nós temos aqui a votação unânime, acompanhada do doutor Argos, encerra o julgamento. Doutor Argos, por gentileza, o próximo processo. O áudio, doutor Argos. Presidente, acho que faltou da Macroplast para fechar também a votação, né? Macroplast, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Ah, sim, verdade, bem lembrado. Obrigado. Então, eu peço. Aqui não precisam todos voltarem no Macroplast. Só o doutor Zalac, né, que ficou pendente. O Zalac, então, Macroplast e o registro do voto. Já feito. Encerra a votação, também, votação unânime com o doutor Argos. Obrigado, Delamone. E aí eu peço, então, ao doutor Argos, o próximo processo. Ipiranga Agroindustrial, 40.96736. Doutor Della Mônica é o relator, é especial do contribuinte. Há protesto por sustentação oral. O patrono se encontra? Não. Não, doutor Della Mônica, o caso de Ipiranga. Vamos lá. São duas infrações. Eu até vou me permitir, presidente, ao ponto principal, depois, que é o item 2, a leitura do voto. Os outros pontos eu vou fazer um breve resumo, tá bom? A primeira infração é relativa à inscrição no cadastro de contribuintes, né, que atuou economicamente na exploração de cultivo de cana-de-açúcar, sem estar devidamente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, na condição de arrendatária rural, parceira agrícola ou proprietária de imóveis rurais, infringindo a legislação tributária. A segunda infração é relativa ao crédito devido de imposto, onde ela teria deixado de proceder o estorno de crédito de ICMS decorrente de saída de óleo diesel para outros estabelecimentos, utilizados economicamente para a produção de cana-de-açúcar. Eu já deixei registrado o voto. Os senhores podem acompanhar, já está registrado no sistema. Então, vamos direto ao voto. Preliminarmente, a recorrente alega que a decisão seria nula por erro de direito na capitulação legal do item 1 e também com relação ao item 2. Ela juntou dois paradigmas. Esses paradigmas são situações fáticas distintas, não se prestam ao confronto, tá? São casos diversos do ora analisado. Ela diz aqui, ela alega que a conduta imputada recorrente não contém nenhum erro de direito.
O que teria ocorrido foi uma alteração na capitulação da infração, que eu entendo que é possível na decisão, né, pelo artigo 13 da nossa Lei 13.457 de 2009. E então não estou conhecendo essa alegação de nulidade por erro de direito aduzida pela recorrente. Então, nesse ponto da nulidade, o recurso especial não conhecido. Com relação ao item 1, houve uma redução de multa na decisão da primeira instância em 80%. Era descabida essa alegação, né, da desproporcionalidade da multa, por força da súmula 6, né, do TIT, e, ademais, a recorrente afirmou que o deferimento do regime especial ocorreu posteriormente aos fatos narrados no presente AIN, tá? E ela também não juntou nenhum acordo paradigma para sustentar o seu pleito. Então, com relação ao item 1, eu também não conheço do recurso especial. Quanto às alegações de multa desproporcional e juros, da multa também pelo artigo 28, pela súmula 6, e dos juros pela súmula 10, eu também não estou conhecendo. Agora, quanto ao item 2, e aqui provavelmente vai causar alguma divergência aos novos pares, ela juntou dois paradigmas, tá? Eu entendo serem servíveis. Vou até achar no voto aqui. Vamos lá. A recorrente, então, sustenta o seu direito ao crédito, pois o nascimento desse decorre da transmissão da titularidade da mercadoria. Assim, por se tratar de combustível líquido utilizado como insumo em seu processo produtivo, ministrado em seu maquinário, integrados no ativo imobilizado da empresa, e necessário para a posterior saída de mercadorias tributadas pelo ICMS, açúcar e álcool, é que resta configurado seu direito ao crédito de imposto. A decisão recorrida proferida pela primeira Câmara Julgadora, aqui eu cito dois trechos da decisão, né, da decisão recorrida, ela fala que a recorrente teria promovido a saída de óleo diesel mediante a utilização de seu maquinário, e ela também constata que essa circunstância era imprevisível à data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Então, eu entendo que os paradigmas indicados pela recorrente são servíveis, né, servem ao confronto. Até cito trechos desses dois paradigmas que ela juntou. O primeiro, rapidamente falando, portanto, o diesel não foi consumido em atividades alheias ao processo de industrialização do estabelecimento e, assim, o autuado tem direito ao crédito na sua aquisição. E no segundo também, falando a respeito dessa matéria, né, prestação de serviço de transporte, se o estabelecimento, no caso a matriz, tem por objeto a mesma atividade econômica, prestação de serviços de transporte. E se notar, então, que o fisco está alegando que a utilização do combustível nos caminhões na propriedade de terceiros não configura a utilização no processo produtivo próprio, mas sua utilização na propriedade de terceiro. Ocorre que, no presente caso concreto, houve aquisição de combustível pela recorrente, sendo que tal combustível é devidamente acompanhado de documento fiscal idôneo e foi devidamente apropriado pela empresa. Ademais, esse combustível foi utilizado somente nos maquinários utilizados no seu ativo mobilizado, ou seja, nas máquinas e caminhões próprios, e no exercício da sua própria atividade, como insumo necessário para a industrialização de cana-de-açúcar. A recorrente tem os contratos de arrendamento das propriedades, sendo que seu direito ao crédito está condicionado ao documento idôneo e para o próprio estabelecimento, tendo cumprido assim esses dois requisitos do presente caso concreto. Deixe observar que o crédito é permitido para o óleo diesel consumido nas máquinas utilizadas na industrialização de cana-de-açúcar e produção de açúcar e álcool, sendo que o referido combustível não saiu da ordem da recorrente, sendo mantido no estabelecimento adquirente. Aqui eu cito também a decisão normativa CAT 1 de 2001, né, que traz o entendimento que o combustível empregado no processo produtivo é insumo gerador de crédito. E aí eu transcrevo nessa decisão CAT número 1 de 2001, que fala dos insumos. Assim sendo, o direito ao crédito está previsto nessa decisão normativa CAT, não sendo cabível estabelecer novas condições que não estejam previstas no ordenamento. Dessa forma, então, eu conheço do recurso especial com relação a essa matéria, afinidade e provimento para que seja cancelado o item 2 do presente auto de infração. Então, num breve resumo de tudo que foi exposto, não conheço do presente recurso especial no tocante à nulidade do AIN por erro de direito, quanto ao mérito do item 1, com relação à ilegalidade dos juros e da multa confiscatória, pelas razões expostas. E conheço do recurso especial com relação ao mérito do item 2, afinidade e provimento para que seja cancelado o referido item do presente auto de infração.
Então, recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido a fim de cancelar o item 2 do presente AIM. Seu voto, senhor presidente. Eu agradeço. Doutor Della Mônica, coloca o caso em debates. Senhor presidente, eu tenho elaborei uma preferência. Antes de mais nada, agradeço o doutor Della Mônica pela disponibilização prévia, o que nos facilita enormemente o trabalho, né? Eu gostaria, então, de apresentar, já solicitei a preferência, né? Gostaria da sua aprovação. Com isso, eu passo ao registro para poder acompanhar, por favor. Feito, doutor Valério. Estamos aguardando um pouco o registro do voto do doutor Valério. Caso que... Senhor presidente, foi registrado, e peço a gentileza dos colegas, dos pares, para que acompanhem. De início, é óbvio que eu apresento o que é de praxe, meu mais amplo respeito ao ilustre juiz relator. Essencialmente, eu traduzo minha dissonância, e essa dissonância é parcial, com relação exclusivamente ao item 2.2, e o faço a partir do tópico 3.1 de meu voto. Num primeiro momento, descrevo a infração e apreendo que a decisão recorrida, ela promoveu uma recapitulação necessária, até mesmo da análise do ilustre juiz relator dessa fase, no sentido de que a correta infringência seria do artigo 67.4. Passo, então, àquilo que o doutor Della Mônica gentilmente já nos disponibilizou anteriormente na rede, de trechos de seu voto, e no qual eu destaco, peço vênia para destacar um de suas apreensões, que me parece ser também a sua fundamentação determinante. Passo palavras do do ilustre juiz relator. De se notar que o fisco está alegando que a utilização do combustível nos caminhões na propriedade de terceiros não configura a utilização no processo produtivo próprio, mas sua utilização na propriedade de terceiro. Grifei essa expressão. Como enunciar, atrevo-me a dissentir da apreensão pela cognição recursal posta pelo ilustre juiz relator. Isso porque a premissa da ação fiscal revela-se diversa. Tomo que a decisão recorrida assentou-se em análise do acervo fático probatório que lhe é próprio, inerente e assim transcendente, para o fim de recorte do apelo especial, para a construção do dissídio judicante, na justa medida de voltar à hipótese de consumo realizado por estabelecimentos não inscritos. Friso a expressão estabelecimentos não inscritos. É o quanto tomo as folhas 804 do voto de relatoria da primeira Câmara Judicante, em que passo em destaque ao último de seus entendimentos. Entretanto,
o exame do processado permite concluir que as máquinas e veículos abastecidos foram utilizados na atividade de cultivo de cana-de-açúcar, que não era praticada pelo estabelecimento que se creditou do imposto, mas sim por outros estabelecimentos não inscritos no cadastro estadual. E tamanha essa provocação no espírito do juiz relator Aqua, que foi em razão disso que houve um entendimento da recapitulação. De minha parte, depreendo, assim, que o pressuposto fático da decisão recorrida assentou-se no seguinte entendimento. Primeiro, não se cuidaria de hipótese de saída de mercadoria, o que afastaria a incidência do artigo 672. Justamente com essa premissa fática, a decisão recorrida, da análise do acervo probatório, entendeu por incontroversa a utilização da cana-de-açúcar e que se cuidaria do consumo de óleo diesel em estabelecimentos não inscritos no cadastro estadual, próprios ou de terceiros, suficiente para atrair a incidência do artigo 674 do RICM de São Paulo. Peço vênia ao ilustre juiz relator para revisitar o elenco de decisões paradigmadas relacionadas a esse inconformismo recursal da digna recorrente. Descrevo do processo final 162 de 2003. Afirmo que o pressuposto fático desse processo, adotado pela decisão elencada como paradigmada, é diverso dos presentes autos, na justa medida em que deposita atenção na univocidade do estabelecimento de consumo no próprio estabelecimento autuado, conforme exceto que transcrevo das folhas 928 a 929. Do segundo paradigma apontado, final 758 de 2014, afirmo, por sua vez, que o pressuposto fático adotado pela decisão elencada como paradigmada também é diverso dos presentes autos. Isso porque finca sua análise no fato que a autuada daqueles autos não consome combustível relacionado, sendo apreendida como ponto de apoio para abastecimento de veículos de outros estabelecimentos inscritos, filiais e ou matriz, e que a incidência do artigo 674 do RICM se cingiria ao consumo em processo industrial ou de produção rural, e não à hipótese daqueles autos que seria de serviços de transportes. Isso conforme tenho a minha leitura das folhas 935 a 936. Nesse passo, para o meu melhor entendimento, toma a liberdade de sumarizar os pressupostos fáticos em que sustentaram as decisões paragonadas e paradigmadas elencadas. Da decisão recorrida, a adoção da premissa fática de que o consumo de óleo diesel ocorrer em estabelecimentos não inscritos no cadastro estadual, sejam próprios ou de terceiros, como que manteve a exigência promovendo-lhe a recapitulação da primeira decisão indicada como paradigmada, a adoção da premissa fática de que o consumo de óleo diesel ocorrera no próprio estabelecimento autuado, univocidade do estabelecimento de consumo inscrito, com que afastou aquela exigência fiscal. Da segunda decisão indicada como paradigmada, no processo final 758 de 2014, adoção da premissa fática de que o consumo do óleo diesel ocorrera nos demais estabelecimentos inscritos próprios, sendo a autuada considerada como ponto de apoio para abastecimento de veículos de outros estabelecimentos inscritos próprios, filiais e ou matriz, a par de acentuar que o regramento regulamentar obstativo ao crédito cingir-se-ia ao consumo em processo industrial ou de produção rural, e não, no caso dos autos, relacionado à prestação de serviços de transporte, com que afastou a exigência fiscal. Acentuo, por fim, que a peculiaridade fática distintiva e determinante apreendida pela decisão recorrida, calcada no consumo de óleo diesel por estabelecimentos não inscritos, próprios ou de terceiros, não se encontrou presente nas decisões paradigmadas elencadas, pautadas no consumo do próprio estabelecimento inscrito autuado e no óbice ao crédito em relação ao processo industrial
ou de produção rural e de estabelecimentos inscritos, e que se mostra a razão da presente exigência fiscal. Dessa forma, concluo pela inservibilidade das decisões paradigmadas elencadas, pois retratam situações fáticas distintas como fundamento, inviabilizando-se dessa forma a necessária demonstração do dissídio judicante, estando em desconformidade ao quanto prescrito pelo artigo 49 da Lei Estadual 13.457. Nesses termos, essa minha dissonância é parcial. Não conheço das razões recursais ofertadas pela digna recorrente com a relação à exigência fiscal veiculada pelo item 2.2 do ANS Ordial. No mais, acompanho o ilustre juiz relator à vista da sua fundamentação para não conhecer das razões recursais aviadas com relação ao item 1.1 do mesmo ANS Ordial e com relação aos consectários, redução da multa regulamentar e limitação da taxa de juros em razão do assentamento sumular desse egrégio tribunal nos enunciados de verbetes de súmulas 6 e 10. Ao fim de toda a minha apreensão, e uma vez mais registrando meu maior respeito ao ilustre juiz relator, não conheço integralmente do recurso manejado pela digna contribuinte. Esse é o voto, senhor presidente, fico à disposição. Ok, doutor Valério, agradeço. Aí, eu coloco o caso em debate, devolvendo também a palavra ao doutor Della Mônica, caso queira fazer uma observação preliminar. Não, só estou, presidente, confirmando meu voto, que eu entendo que os paradigmas foram servidos, eu até citei alguns trechos, e essa acho que é a dissonância principal com o voto de preferência do doutor Valério. Tá certo. Doutor Zalaf, por gentileza. Senhor presidente, só para consignar que eu li atentamente o voto do relator, a quem eu cumprimento, ouvi também atentamente o voto do doutor Valério, sempre... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Está muito baixo. Tá. Está ouvindo agora? Melhorou? Sim. Então, só para consignar que eu já havia estudado o caso, conhecia o voto do doutor Della Mônica, a quem eu cumprimento, ouvi atentamente o voto da preferência do doutor Valério, sempre muito judiciosa, percussiente, mas dizer que eu vou acompanhar o doutor Della Mônica, porque a matéria é bastante conhecida e o recorte que ele fez sobre os votos paradigmáticos e o voto guerreado se encaixam na sua medida. Então, só para reforçar que não vejo essa dissonância que o doutor Valério, de uma forma bastante atenta e fazendo lá os pensamentos para construir o raciocínio dele, sempre muito inteligível, mas dessa vez me parece que esse tipo de matéria, para tentar revolver, de fato, tem que manipular muito. E, na minha opinião, o doutor Della Mônica conseguiu fazer o enquadramento, e é por isso que eu o acompanho, respeitando e homenageando o doutor Valério. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais algum inscrito? Bom, então, não havendo inscritos, só para esclarecer, esse caso, salvo algum detalhe que eu tenha perdido, é um caso que a gente, nos casos em que a gente julgou aqui na Câmara e conheceu, acabou se consolidando o entendimento pela não legitimação do prédio nessas circunstâncias. Acho que tem voto, inclusive, do próprio doutor Toscano. Me corrija se eu tiver equivocado. Senhor presidente, e se me permite, doutor Della Mônica, o caso é esse, mas acentuo que a matriz fática é ligeiramente distinta e apreendida corretamente ou incorretamente pela
pela decisão recorrida, no sentido de que o óbice creditório é na figura do não inscrito, né? Então, é sobre isso que, pelo menos na minha leitura, girou a decisão recorrida, né? Mas, de toda sorte, o presidente tem razão, é o clássico caso de que nós temos o óbice em usinas sucroalcooleiras, né? Doutor Toscano. Seu áudio, doutor Toscano. Vencido, senhor presidente, diversas vezes. É verdade. Quedei-me, verguei-me ao entendimento majoritário da Câmara e entendo que realmente não cabe o creditamento do óleo diesel fornecido a implementos ou veículos de terceiros. Tá certo. Doutor Presidente, desculpa, na realidade, o esclarecimento do doutor Toscano vem bem, de fato, a nossa situação, porque nesse caso específico, os veículos não são de terceiros, não é isso, doutor Dalla Mônica? Isso. Os veículos são próprios. Então, eu entendo que essa Câmara não apreciou essa matéria ainda, né? Mas sou obrigado a concordar com o doutor Valério que a autuação não diz respeito ao fato do creditamento única e exclusivamente porque não se trata do mesmo estabelecimento, mas é porque se trata de estabelecimento não inscrito, né? Então, é nesse sentido. E aí, por essa razão que eu vou acompanhar, inclusive, o voto do doutor Valério, porque eu entendo que nós não apreciamos a matéria, até porque essa autuação me parece singular. Ele podia ter autuado de uma outra forma, no sentido de que foi utilizado por um outro estabelecimento ou fora do próprio estabelecimento creditante. Então, eu vou acompanhar o doutor Valério nesse sentido. Tá certo. Obrigado, doutor Argos. Está sem som. Seu áudio, doutor Argos. Obrigado, desculpa. Também com todo respeito ao doutor Dalla Mônica, né, que fez um voto brilhante, e das ponderações do doutor César, acho que o doutor Valério ele pegou exatamente o ponto central que mostrou a discordância fática entre paradigmais e a decisão recorrida, tendo até a preocupação depois, ali no voto dele, de fazer o resumo da situação fática que foi essencial, a questão da ocorrência em estabelecimentos inscritos ou não inscritos, como ele colocou aqui no seu voto. Então, eu vou votar com o doutor Valério com essas observações. Bom, eu creio que já estamos esclarecidos, não é isso? Então, não havendo mais inscritos, já tendo o registro dos votos, eu vou fazer aqui o encerramento dos debates. E peço a confirmação da presença, agradecendo os esclarecimentos prestados aqui. Temos os registros, eu peço, então, o registro dos votos. Bom, já temos todos os registros, prevaleceu por maioria o voto do doutor Valério, pelo conhecimento do apelo. Eu encerro a votação, passo ao doutor Argos para o próximo processo. Isso, agora é o derradeiro, é o último. Raposa Informática Limitada, 4097-225, é o especial da Fazenda, doutor Alberto é o relator, não há protesto de tentação oral, e nesse quem está impedido é o próprio doutor Valério, que ele mesmo apontou. Tá certo. Então, doutor Alberto, por gentileza. Senhor presidente, bem, o caso é simples, mas tem uma peculiaridade, por isso eu deixei
não falei para passar direto. É um caso de infração de recebimento de mercadorias tributadas acompanhados de documentação fiscal hábil. Foi cancelado pela instância binária o argumento da boa-fé, né, da comprovação das operações comerciais e da boa-fé do contribuinte, e num argumento subsidiário, porque não poderia haver aí, nesse caso, a figura da solidariedade, da responsabilidade solidária. É uma técnica de julgamento que o voto acaba ficando um pouco confuso. Mas o que acontece? A Fazenda, então eu vou aqui diretamente ao voto, a Fazenda, a decisão recorrida, né, está pautada em minucioso exame do acervo probatório dos autos, de modo que se entendeu que, abre aspas, no que se refere à demonstração da veracidade das operações de compra e venda, verifico que os indícios da realização da operação trazida nos autos são suficientes para comprovar por si a efetiva ocorrência das transações a que se refere. Instada a demonstrar a veracidade das operações realizadas com seu fornecedor, a recorrente trouxe elementos que mostram indícios da ocorrência das operações e denotam o caráter verossímil das alegações. E aí eu não vou ler, mas tem todo um arrazoado da demonstração dos pagamentos, de vencimentos de transporte, de indícios da negociação das operações, que acabou resultando, então, na aplicação da boa-fé. O apelo, por sua vez, ele não se insurge especificamente quanto a qualquer ponto desta avaliação do conjunto fático dos autos, nem aponta eventuais vícios da decisão recorrida, argumentando apenas que a tese da boa-fé não prevaleceria em casos de simulação de existência do estabelecimento emitente dos documentos fiscais, nem hipótese diversas de infração de creditamento devido do imposto. Ainda que tenham sido trazidos arestos divergentes, tais alegações já muito são rechaçadas por essa colênia da Câmara Superior, de modo que, com fulcro e aplicação analógica do súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, não há como se conhecer do apelo em relação a tais matérias. Aí veio o seguinte: o acórdão, de modo subsidiário, entendeu que, aí abre aspas, em precisa síntese, a solidariedade tributária não permite a inclusão de qualquer pessoa no polo passivo da obrigação tributária. Toda lei que atribui a responsabilidade solidária deve ser interpretada de forma conjunta com as prescrições do CTN, porquanto a responsabilidade é hipótese excepcional de sujeição passiva. Assim, serão solidários aqueles que ocuparem o mesmo polo passivo da obrigação, artigo 124.1, ou aqueles que, apontados em lei, participem do fato jurídico tributário ou cooperem de forma relevante para a sua realização, ou que reversamente descumpram o dever jurídico a que lhe cabia observar. Assim, pelo exposto, entendo que não há possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária no caso concreto, pois não demonstrados os fatos que se subsumem à regra do parágrafo 1º do artigo 11 do regulamento ou no inciso 11 do mesmo dispositivo, fecha aspas. Aí, senhor presidente, quanto ao argumento dessa possibilidade de aplicação solidária do imposto do presente caso, eu conheço do apelo, esse que é apresentado os paradigmas divergentes, e aqui eu dou provimento apenas para, na esteira da posição consolidada dessa colênia da Câmara Superior, deixar fixada a viabilidade da cobrança, o que, no entanto, não vai alterar o cancelamento do auto, que se deu pela razão principal e que foi demonstrada a boa-fé da autuada. Essa posição dessa possibilidade da cobrança solidária também é muito antiga, e essa técnica de cancelar pela boa-fé e depois subsidiariamente dizer que também não pode ter a solidariedade, na minha opinião, só causa confusão. E aí, aqui eu entendo que deve prevalecer o entendimento constante no aresto exarado no processo da RTC 2, 406-7395-2015, desta colênia da Câmara Superior, como segue. Com efeito, a legislação tributária equipara o recebimento de mercadoria suportado por documento idôneo ao recebimento sem documento fiscal. Não se trata de hipótese que seja necessária a comprovação de conluio entre o fornecedor e adquirente, conforme disposto para o 1º do artigo 11 do regulamento, prescrevendo a presunção de que o interesse comum decorre da aquisição
de mercadoria sem documento fiscal. Em virtude dessa presunção legal, não cabe ao fisco a comprovação de que há interesse comum. Esse interesse comum decorre expressamente das determinações da legislação. Então, senhor presidente, nesse caso, especificamente, eu conheço parcialmente do recurso especial para, na parte conhecida, dar-lhe provimento apenas para deixar fixada a possibilidade de cobrança solidária no caso dos autos. Não mais, não conheço do apelo, mantendo o cancelamento do auto de infração em razão da demonstração da boa-fé da autuada. É um pouco diferente essa decisão, mas eu não poderia deixar prevalecer essa decisão de que afasta a solidariedade, porque isso contraria a jurisprudência também da Câmara Superior. Mas, ao fim, na realidade, eu estou mantendo a decisão. A Fazenda não se apontou qualquer vício, não se insurgiu contra os elementos que cancelaram. E as teses apontadas também são vencidas já muito. Então, senhor presidente, é nesse sentido. Agradeço, então. Perfeito, doutor Alberto. Então, o doutor Zalaf já pediu a palavra. Senhor presidente, eu confesso que eu nunca vi um voto onde, na parte dispositiva, se é o que eu bem entendi, cumprimento o doutor Alberto pelo voto, mas eu nunca vi um voto onde, na parte dispositiva, se delimita uma possibilidade de exercício de um direito futuro. Como que, se foi isso que eu entendi, como que uma próxima cobrança não pudesse ser submetida a um contraditório ou a um confronto de tese. Não sei se foi essa a intenção, mas como é um voto que eu desconhecia a ementa e o conteúdo, não pude analisar ele com antecedência, eu gostaria de uma vista para tentar entender melhor esse voto, essa parte dispositiva aí. É isso. Eu posso explicar, Zalaf. Me permite, presidente? Sim, doutor Alberto, por gentileza. O que acontece é o seguinte, na decisão recorrida, utilizou da técnica de cancelar o auto pela boa-fé e subsidiariamente deu o seguinte, olha, eu também vou cancelar porque, nesse caso, a responsabilidade solidária não pode ser aplicada. Então, ele cancelou por dois motivos. E a Fazenda recorre das duas questões, da boa-fé e também da questão da solidariedade. Essa questão da solidariedade é uma questão que nós temos posição da Câmara Superior de há muito, de que é possível aplicá-la sim, né? Nesses casos de recebimento de mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Então, eu não poderia deixar passar batido e dizer, olha, não deixa assim, do jeito que está, né? Então, eu estou dizendo que, olha, em relação à questão da boa-fé, ok, está consolidado o cancelamento do auto, porque também os argumentos da Fazenda são argumentos já muito vencidos, mas com relação a essa questão da solidariedade, deixo fixado que esse argumento não é um argumento que deva prevalecer. Ele não é suficiente por si só para prevalecer, e eu estou dizendo, olha, fica fixada na minha decisão que esse argumento eu reformo. Mas ele não é suficiente para cancelar, porque é um argumento subsidiário. O problema foi a técnica que levou o julgador a cancelar por dois motivos completamente diversos. Doutor Alberto, eu entendi perfeitamente. Mas o que acontece é que ou se cancela por um ou por vários motivos, ou se mantém. Eu até concordo que possa desenvolver esse raciocínio na parte da motivação. Mas na parte dispositiva, ou se cancela ou se mantém. Se há um recurso que devolve dois motivos e um deles é suficiente para cancelar, basta dizer que cancela por esse e não por aquele, na parte da motivação. Mas na parte dispositiva, ela vai causar
segundo a técnica de limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, se formal no caso aqui, ela vai causar uma apreensão, porque isso pode ser utilizado lá na frente como uma antecipação da decisão em outro processo. Então, eu mantenho o meu pedido de vista. Se eu não disser nada, veja bem. Eu mantenho o meu pedido de vista. Se eu não disser nada. Para tratar desse assunto depois. Aqui, doutor Zalaf, eu posso até mudar, mas veja bem, se eu não tratar desse assunto, como é que vai ficar a decisão? A decisão vai dizer, olha, eu estou cancelando pela boa-fé, né? Muito bem, pela boa-fé eu não conheço do recurso. E o que eu faço com esse argumento da Fazenda? Olha, Roberto, faz como todos nós fazemos. Ressalvada a minha posição acerca do artigo 11, do parágrafo 1 do inciso, eu cancelo, mas colocar isso na parte dispositiva como uma decisão que a Câmara inteira antecipa uma posição sobre um objeto que é fundamento, eu vejo isso com restrições. Deixa eu fazer aqui uma observação. Tem o pedido de vista do Dr. Zalaf, eu não vejo problema na concessão, mas, claro, se a gente pudesse ajustar e fazer a votação, mas eu ainda tenho 2 inscritos aqui, então vamos só ouvi-los, que é o Arcos e o Coraza. Arcos, por gentileza. Tentar ser breve, porque tem o pedido de vista, né? Tá, não, então talvez seja até melhor, se tem pedido de vista e vai ser concedido, eu peço também. Porque a minha questão é a questão da simulação da existência, que às vezes cabe e às vezes não cabe, que é uma tese que foi colocada pela Fazenda primeira. A de que não se utiliza na infração de recebimento, eu particularmente achava que correta essa interpretação, que era só para de crédito, mas sou voto vencido, então eu não vou me insurgir contra isso. Agora, da questão da simulação de existência, eu li até o voto do Dr. Caio, acho que é de ordinário, não é isso? É isso, né, Dr. Caio, né, que fez o voto de ordinário? Então, e aí eu fiquei em dúvida com essa questão da tese da simulação, porque ali, mesmo não se falando sobre vício factual, vício de fundamento fático, né, na decisão em ordinário, naquilo que ele colocou, eu fiquei em dúvida nessa questão. Então, se o Dr. Zalaf vai pedir vista, eu peço também, e assim eu posso analisar com mais calma. Eu não vejo problema nessa questão que o Dr. Zalaf falou, não vou me manifestar sobre isso, estou de acordo com o Dr. Alberto, mas na questão da simulação, sim. Dr. Coraza. Presidente, eu vou pedir vista também. Eu entendo pelo seguinte, a Fazenda pede provimento do recurso para pedir a reforma da decisão. A decisão tem 2 fundamentos. Então, a partir do momento em que eu afasto o primeiro fundamento, o recurso já é improvido, porque esse fundamento já é o suficiente para manter o auto. Então, eu não vejo razão para dar provimento a um segundo fundamento no qual perder o objeto, né? Então, eu entendo o voto do Dr. Alberto, mas eu acho que nós estamos dando provimento numa coisa que deixou de ter discussão dos autos. Ela perde o seu objeto a partir desse momento, né? Então, eu vou acabar pedindo vista com o Dr. Zalaf também, para não nos prorrogarmos muito, até para analisarmos um pouco melhor essa questão. Concordo com os argumentos do Dr. Alberto na totalidade. Aliás, sou vencido no que diz respeito à solidariedade, mas eu entendo que não poderia dar provimento numa parte de uma decisão da qual a Fazenda não vai se aproveitar, porque ela de fato não lhe serve para nada. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, como não houve uma convergência, eu vou fazer as concessões de vistas, então, a gente volta numa próxima sessão. Só peço também ao doutor Coraza para registrar o pedido. Só um momento. Gente. Ah, sim, já aparece, verdade. Então, vamos ver aqui. Bom, encerrei aqui o julgamento desse caso, então, saiu em vistas. Então, doutor Argos, concluímos a pauta, é isso? Sim, senhor. Prezados, então, ótimo, conseguimos, uma pauta curta, mas conseguimos concluir dentro da primeira metade aqui da manhã.
E esse seria um ritmo muito bom se a gente conseguisse para as próximas sessões também, que a gente já consegue ir aumentando o volume de processos, para a gente conseguir a produtividade que a gente precisa até o fim do ano. Então, obrigado a todos. Eu vou solicitar aqui ao Hélio um minutinho. Vou pedir aqui ao Hélio para suspender a gravação e já agradeço aí a presença de todos até quinta-feira. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Tenha um maravilhoso dia.